E aí, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, graça de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Mestre, nosso amado. Quero convidar aqui você para uma pequena reflexão. Tem um denguinho aqui que tá chorando, tá querendo carinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só, ele tá todo dengoso aqui chorando. Não deve atrapalhar muito, não. Mas hoje eu queria falar sobre Abacuque 3:2, né? Na minha versão que eu tenho aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Chega. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou a tua fama e me atemorizei, né? Tanto faz, essa versão também é boa. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esse tema, Aviva, Senhor, a tua obra, já foi tema até de congresso de jovens que eu participei, né? E foi um congresso muito marcante, realmente. É muito bom a gente buscar por avivamento, né? Mas esse avivamento, né, ele também tem a ver com fazer a obra de Deus conhecida, fazer a palavra de Deus conhecida, ouvir, Senhor, a tua palavra ou a tua fama e temi, fazer com que as pessoas temam ao Senhor, seja iniciando por um medo mesmo. Caramba, o Senhor é grande, o Senhor é real, esse assombro, né? Ai de mim, essa gravidade do evangelho, ai de mim, quem sou eu diante de Deus? Esse medo, eu vou perecer, já era, eu tenho medo, que pode se transformar num temor de reverência, de amor, né? De entrar no Santo dos Santos com ousadia, cheio de temor no coração. E a gente tem clamado por avivamento, tem clamado, né, para que o Senhor faça a obra de Deus conhecida no meio dos anos. E aí eu lembrei de um filme, né, que na verdade é baseado numa história real, do Jesus Revolution, né, o Movimento de Jesus. O Movimento de Jesus. Tem na Amazon Prime, muito legal o filme. E conta a história, né, de uma igreja que se abriu para os hippies, né, especialmente para o Lonnie Frisbee, que era um pregador e tal, errante, né? Missionário mesmo. E esse pregador, né, esse Lonnie Frisbee, cara, era um hipão mesmo, né? Se eu posso usar esse termo não quero ser pejorativo, mas era um hippie, né? Tinha problemas no casamento, né? O filme dá a entender que ele tinha problemas na área sexual também, né, com pornografia e tudo mais. Mas é essa figura que, junto com um pastor mais ortodoxo, mais fechado, né, começam o movimento de Jesus, começam uma revolução na Califórnia, né? E essa revolução, na verdade, é um grande avivamento. Peraí, meu filho, peraí. É um grande avivamento, vale muito a pena ver o filme, tá? Tem na Amazon Prime. Pois bem, né? O corte você já imaginou por quê, né? Pois bem, quando esse Lonnie Frisbee chega na igreja, ele causa realmente um constrangimento. E as pessoas que eram parte do conselho pastoral acabam saindo. E ficam basicamente o Lonnie Frisbee e esse pastor, né? E claro que tem uma briga de poder pela liderança da igreja, né? Tem um abuso do Lonnie Frisbee em relação a lidar com seus dons de revelação, de cura, né? E essas manifestações, né? Então tem essas questões claras no filme, e provavelmente na história real foi algo muito pior, né? Algo muito mais realmente cheio de pecados, né? Mas eu quero dizer sobre esse escândalo. Esse escândalo, muitas vezes, ele causa, né, o início de um avivamento. Pode ser, vamos orar para que seja, né? Então, talvez, o número de gente que começou a ler Lucas 14, né? E Lucas 14 tem logo aquele verso, aquele que não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, né, não é digno de ser meu discípulo, né? Então existe também um chamado para o discipulado em Lucas 14. Tem a festa do banquete, mas também tem um chamado para o discipulado. Quantas pessoas ao lerem Lucas 14, pela primeira vez talvez, tenham entendido a mensagem do evangelho? Caramba, o evangelho é para mim também. Eu que nunca fiz parte dos círculos teológicos, estou sendo acolhido por esse evangelho. Ah, eu quero ser discípulo. Como é que é ser discípulo? É isso aqui. Eu tenho que avaliar se eu vou construir essa torre mesmo, se eu vou enviar mensageiros de paz, se eu vou para a guerra. Eu tenho que avaliar. Quantas pessoas não se colocaram nessa posição?
Quantas pessoas que no debate, mesmo concordando ou discordando, começaram a estudar mais a Bíblia. Começaram a mais, caramba, será que eu sou do grupo A? A pensar, né? Será que eu sou do grupo A? Será que eu sou do grupo B? Será que eu estou realmente acolhendo o meu irmão que chega na igreja? Ou chega alguém diferente na igreja, eu já olho torto e esse cara aqui não pertence a esse lugar, né? Eu sou de uma igreja rica. Eu sou do Exército Salvação, vocês devem já ter visto alguma coisa assim a respeito, né? E William Booth, quando começou a sua missão, ele enviava os resgatados, né, do leste de Londres para a igreja da Inglaterra, que ficava no centro, né? E aí ficou ruim, porque os bêbados começaram a frequentar a igreja central, onde as pessoas tinham um nome gravado no banco que elas compravam, que elas contribuíam, onde os nomes estavam gravados na parede, né, porque elas compraram aquele tijolo. Então a obra, o financeiro, o filantrópico estava à vista, mas elas não sentavam perto dos bêbados fedidos que se convertiam. Elas não sentavam perto dos pobres, não recebiam os pobres. Então William Booth, né, fundou uma outra missão chamada Missão Cristã, que se tornou o Exército de Salvação. Então talvez, ao invés da gente só ficar, né, e tem sido a minha posição em relação a ampliar tudo isso, só ficar dizendo que a música é boa, é ruim, por que é boa, por que é ruim, e eu tenho feito isso, mas eu também tenho feito o pedido de oração, né, a Deus, para que isso se transforme num motivo para que o avivamento venha, num motivo para que pessoas que comecem a perceber que o evangelho é para elas. Imagina um homossexual recebendo a verdade do evangelho e podendo sentar à mesa com Jesus e Jesus conversando com ele. E quando eu falo Jesus conversando com ele, somos nós, cristãos. O cristão não significa pequeno Cristo. Somos nós, embaixadores de Cristo, ou nós não somos representantes de Cristo. E vamos conversando com ele com a maravilha do evangelho, a maravilha de transformação de vida que ele nos causou, a maravilha que é não ser mais quem nós somos. Não é porque nós somos héteros que nós deixamos de ser, né? Que nós não queremos deixar de ser quem nós somos. Nós queremos morrer todos os dias, pegar a cruz e viver esse discipulado. Imagina a alegria de alguém que pode ser finalmente liberto. Finalmente liberto. Essa foi a minha alegria. E eu quero compartilhar com todos. Com todos. Então, talvez o avivamento tenha começado. Estejamos sensíveis. Quando eu falo talvez, eu não estou cravando nada, né? Talvez significa isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se ele tiver começado, eu quero estar dentro. Se ele tiver realmente sendo impulsionado, fazendo a obra de Deus conhecida por meio desses debates, dessas discussões, dessas diferenças, dessa diversidade que está acontecendo no meio evangélico, especialmente por causa dessas discussões, eu quero estar dentro desse avivamento. Com oração, com Bíblia, com conhecimento de Jesus. Muito mais do que um conhecimento teológico, muito mais do que uma biblioteca, muito mais do que um amparo teológico, né, de Ellen T. Wright e de outros escritores, John Piper e A.W. Tozer e Paul Washer, muito mais do que esse amparo, que é importante sim, mas eu quero conhecer Jesus, eu quero fazer Jesus conhecido, eu quero avivar essa obra, esse trabalho de Jesus. Jesus se alegrou na sua obra, no seu penoso trabalho, porque ele nos viu. Né? Ele nos viu. E ele nos viu como um povo semeado pelo seu sangue. Que Deus te abençoe.